Bom, o jogador Tainhainha, da Poker Strategy, postou uma mão no fórum e disse que quem descobrisse qual que é a mão do Hero ia ter direito a gravar um vídeo de até 40 minutos para que o pessoal fizesse uma review da sessão. A mão é essa aqui, e quem quiser descobrir, raciocinar, já pausa aí, mas eu já vou agilizar que a mão certa era o As e Rei, eu vou conseguir acertar, e por isso eu vou gravar uma review aqui, uma sessão, desculpa, de NL5 Six Max 1. O motivo de escolher o Zoom é porque, não porque eu necessariamente acho melhor, mas eu acho que para fazer a review é melhor porque eu vou focar em menos mesas, eu vou jogar só 2 mesas, e até mesmo para quem for fazer a review vai ser mais fácil acompanhar, fazer as ponderações e tudo mais, então acho que é melhor. Vamos aqui começar então, falando rapidamente das stats. Aqui, essa vermelhinha, não sei se vai dar pra ver o mouse. A vermelhinha, a primeira, é o stack que eu tenho, a quantidade de mouse que eu tenho do cara, aqui é o VPIP, aqui é o Preflop Raise. Depois aqui é o steal do cutoff botão small e fold para raise steal do cutoff botão small. E embaixo é fold do small vindo do cutoff, fold do small vindo pro botão, e depois fold do big vindo do cutoff, fold do big vindo do botão e fold do big vindo pro small. Embaixo, tribet, fold para tribet, fold para c-bet no flop que houve tribet e fold para four-bet. Embaixo, fold para c-bet no flop, fold para o segundo barril, c-bet e segundo barril do cara. Embaixo, fold para raise no flop, fold para raise no turn. E as últimas duas são end to showdown e o tanto que ele ganhou nesses showdowns. Bom, vamos lá então. O que eu vou abrir 15 centavos, 3 big blinds de todas as posições. Vou dar essa de 5 suited, jogar um pouco mais tight. Eu tenho poucas informações porque eu fiz muito pouco volume na NL5 Zoom. Limp do TG, que é sempre perigoso, é claro que eu tenho que punir. Eu vou fazer um pouquinho mais do que 4 blinds, porque eu estou sem posição. O stack dele é quebrado, o jogador provavelmente ruim. Um flop muito seco, como é muito seco, eu não vejo muito motivo para poder betar alto. Acho que meio pot é justo. Fold. Oito, Rei 5 suited eu com certeza abro se vier open fold. É o mesmo jogador? É o mesmo jogador. Já vi que é fácil punir ele. Aqui tomei um squeeze, não tem por que envolver. Tomei um call do small. Nossa, tô 2 pontas flush draw. Que parada. Agora eu tenho que decidir se eu beto ou se eu dou check. Eu acho que eu vou dar check behind contra 2 caras. Esquisito isso. Se bem que vou dar check behind. Ver se eu ganho uma free card. Poderia betar, eu acho. 2 calls. Esse bet é muito pequeno. Eu tenho medo de flush draws com as. Call. Eles são jogadores muito ruins. Aqui o cara folda pra steal vindo do small muito poucas vezes, 33%. Eles são muito ruins, eu acho que eles podem dar qualquer vala, qualquer coisa. Acho que vou só dar check. Rei 6, As e 10, nossa. Não sei se eu joguei certo aqui, já é uma mão pra pensar na review. Não sei se eu deveria ter betado no flop. Se fosse contra um cara, com certeza, mas contra 2 eu fiquei com medo. Realmente não sei se joguei certo. 10 e vala, call, mini raise do botão. O cara tem o stack quebrado. Eu acho que as 3 cartas estão no range dele, o 7 está no range dele, o 9 está no range dele, o As está no range dele. Não tem por que eu dar check raise ou eu inventar muita moda, eu vou foldar. Aquele spot do rei
do Rei 5 suited que eu fiquei 2 pontos e flush draw realmente é um spot complicado. Talvez eu deveria ter betado baixo. 10 e 7 suited não, 8 e 2 não. Rei 9, 6 e 5 vou jogar. Bom, é um flop muito mais dele do que meu. Eu acho que o C-Bet não passa tanto aqui. Prefiro usar meu backdoor flush, usar alguns draws que podem bater aqui numa free card do que C-betar forçado. Bom, temos um valor. Tô perdendo só pro 8 e overpairs. Eu acho que é justo dar um call. Eu ainda tenho... Se bem que tá bem conectado. Mas eu tenho o blocker do 6. Pera aí. Que um cara tight, apesar de eu ter pouca mão dele, abre, não sei, 17 cents. Aqui é call. Não sei se eu volto nele ou se eu dou só call. Acho que eu vou só dar call. Eu só dei call. Eu voltaria nele normalmente, mas eu só dei call porque ele abriu 17 cents. Normalmente 17 cents é vala-vala, essas coisas. Aqui é check. Eu tenho 2 over só, 17 cents, pela minha experiência. Ou seja, mais do que 3 big blinds. São mãos que já tem valor, mas o cara tá com medo de perder ela, tipo vala-vala, 10-10, tudo mais. Eu acho que não vai passar muita gracinha aqui, então eu vou foldar. Aqui o flop é muito mais dele do que meu, muito conectado. Foldar tranquilo. Tomei um flat aqui, outro aqui, fullamos. Bom, eu extraio valor de alguns draws aqui no meio e de flushes draw. Eu acho que é justo isso aqui. Não sei se eu deveria dar uma free card pro cara. Acho que é justo. Fizemos quadra. Tô achando que eu vou dar o check, viu? Não sei até que ponto eu extraio valor. Agora eu tenho que pensar. Eu acho que o flush draw já tá com medo, porque um 10 já destrói o flush draw. E os draws aqui dentro também estão com medo. Um spot difícil, eu não sei qual que é a jogada certa. Eu acho que eu deveria betar de novo para extrair de alguns draws ruins, de uns caras ruins. Não sei se foi a jogada certa. Acho que poderia ser um check. Nossa, aí ele deu call. O que ele tinha? Será que ele tinha flush draw? Fiquei meio perdido nessa mão. Não sei se valia a pena slow playar ou se valia a pena eu ter betado mais alto, talvez no turn. Não sei. Connectors, mesmo off-suited, eu costumo abrir do botão quando vem open fold. Hitamos o 6. E ele donka essa parada. Eu já percebi que os caras donkam muito em flop que é mais deles do que meu. Eu não sei se vale a pena dar esse call, apesar de eu ter um valor. Não sei se o 9 faria isso, com medo de bater overcards. Talvez o 9 faria isso. Eu posso estar na frente, mas é muito no range dele também. Então vou foldar. Mas acho que é justo o call. 40 cents. Fold. Eu não sei se vale a pena voltar nesse cara, porque eu não sei se um cara de 10 de vala suited, por exemplo, dá call. Ou de dummy vala suited. Acho que eu vou só dar call. E toma a dama. E tem o backdoor flush. Acho que é um flop muito seco, não tem por que eu voltar no cara. Bater um asa, uma das poucas cartas que não podiam bater. E ele dá o segundo barril pesado. Eu acho que eu tô perdendo. Fold. 4 e 8, 3 e 10, 7 e 9, Asa e vala.
flop mais dele do que meu. Check behind. Tem backdoor flush ainda. 9, 4, 4, 9. Se bobear, o as é bom ainda. Posso ir de check até o river. Se ele betar, acho que eu vou dar call. Nossa, que parada. Cara, flop é mais dele do que meu. Flop 9, 4, 4, 9. Nossa, tem um segundo. Acho que eu poderia dar esse call, mas acho que eu vou foldar. Só poderia dar o call, eu acho. Tem muita coisa pior ali que blefa. O foda é ele ter um 6 da vida e betar porque é ruim, eu vou lá e dar o call e alimenta a ruindeza dele. Ruinzice, sei lá. Tomei um tribet aqui, minha mão é muito pouco, desenvolve muito mal o pós-flop. Acho que não tem porquê fazer gracinha. 7 dama, dama e 10. 4 e dama suited. O cara subiu do TG, ele é bem tight. Bem tight não, né? 24-19, mas enfim. Tomei outro tribet num cara com stack quebrado. Não acho que tem como eu dar call, vou foldar de cara pra ganhar mais mãos. As e dama. Se o cara do TG subisse, por exemplo, é algo que eu não saberia fazer com as e dama. Eu não gosto muito da call daqui. Ou eu tribeto ou eu foldo normalmente. E aí seria um spot que eu realmente não saberia muito o que fazer. Talvez o call, apesar de eu não gostar. Ele foldou das duas vezes uma só, muito air pra eu fazer à toa. Fold, 8 e 7 suited, 3 e vala off fold, call em posição, muito baratinho o raise dele, aqui não tem nem o que falar, né, das 3 cartas, 2 estão no range dele, não tem nenhuma do naipe, aqui já fizemos uma quadra no flop, eu acho que eu vou betar porque ele parece ser um jogador bom. Pode ser que ele saiba que o flop não é meu e pode fazer gracinha comigo. Agora, o que alguém bom faria? Fingir que tem o rei. Eu acho que se eu der o check atrás desse rei, fica muito na cara que eu tenho ele e pode expulsar ele de fazer alguma gracinha, de tentar questionar e tal. Aí, ó. Agora eu tenho que pensar qual que é a melhor forma de eu extrair mais. 10 segundos de bank. Acho que eu tenho em posição, vou só dar call, eu acho. Tá. Ele pode ter o rei. E aí eu extraio com qualquer bet size. E ele pode não ter betado porque ele saberia que eu não ia tomar call ganhando. Então eu vou betar aqui com a esperança que ele tenha o rei. Mas se ele... Não sei se foi um bet size certo no longo prazo. As e dama, bicho. Minha dúvida é justamente essa. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Analisar essa mão. A minha dúvida é exatamente essa. Que bet size eu deveria fazer para puxar um dama? E eu achei que meio pote só puxaria o rei. E puxou a dama por coincidência. Mas a questão é, será que isso é porque ele é ruim? Ou porque meu bet size foi errado? No longo prazo, será que eu deveria ter feito um bet size menor para a dama dar call e não foldar? Ou o bet size foi correto? Não sei se esse bet size foi certo não, bicho. Porque eu com o rei ali, por exemplo, eu com a dama ali, por exemplo, eu não daria o call. Talvez se fosse menos eu daria, eu desse.
Se fosse no botão daria o call. Aqui se eu der call e ficar sem posição vai ser horrível. 8-6 fold. 9 dama suited, dá pra defender dependendo de onde que abre. Do TG eu não vou defender. Uma mão dominada. Acho que não tem como eu não dar call aqui. Também um trebet num cara que não tem informação, vale 9 off. Dame 7 off fold. 7 vala fold. Se fosse do Big eu com certeza ia defender. Eu tenho medo de tomar call e tomar um squeeze light aqui. O cara 33-8. Mas é mostrar de 12 mãos. Foldar estranho. Ele nunca estilou antes do small. Na única vez que ele pôde fazer isso ele não fez. Então, eu disse que eu não gosto de dar call daqui, ou eu tribeto ou eu foldo, mas eu acho que um pocket dá pra dar call, apesar que tá muito sujeito a squeeze. Nossa, 25 cents, mini raise, o cara com 1,80. Se o cara não tiver as asas, eu como o mouse. É claro que eu tenho que dar call aqui. A não ser que esse cara aumente muito, que foi o que aconteceu. Eu vou ficar pra ver aqui o que vai acontecer. Claro que ele vai estourar. Não é possível. Deixou um pra trás. Meu Jesus. Se ele foldar eu paro. Nossa. Que cara esquisito. Não tem nem ideia do que ele pode ter. Fazer um mini raise como esse. 3 stack quebrado. Vou isolar ele, tentar isolar e jogar um parte 5 em posição. Tentar tirar ele a maior parte das vezes com c-bet light. E se eu tiver errado, eu ainda tenho a oportunidade de trincar. Mas tomei um call. Nossa. Só se esse cara der call que eu dou também. Acho que eu vou ter que dar. Acho que. Nossa. Acho que é o certo. Esse cara vai dar também. Se eu trincar, eu vou arrumar muito valor. Apesar de ser a menor parte das vezes que eu trinco, mas acho que é a jogada certa. Tomei um flat call de um cara muito tight. Bateu o rei, o que não é necessariamente algo bom, tem que tomar cuidado, pode não ser bom isso aqui. Mas foi tranquilo. Aqui eu tomei uma fatiadinha, mas tá de boa.
poderia ter aberto aquele dame 3 suited, eu tô roubando um pouco do botão. Mas, enfim. O cara abriu 12 blinds, o cara é um jogador bem tight, abriu 12 blinds do TG, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Fazer 40, acho que é justo. Deu call. Flop tranquilo. Não acho que ele abra muitos pockets. Por ele ser tão tight, eu não acho que ele abre tantos pockets do TG. Por estar bem conectado, eu acho que eu vou betar mais pesado. Betar uns 75% do pot. Poderia ter betado por valor aqui, mas só dá call. O stack dele é quebrado, ele provavelmente pagaria com muita coisa pior. E aqui eu tenho que tomar cuidado, um flop muito conectado. Aqui tá ligado aqui, que tá ligado aqui, que tá ligado aqui, tem flush draw. Eu tenho top kicker, tenho um dos blocos de flush, mas enfim, tem que tomar cuidado. Nossa. Não sei se eu tô ganhando isso, hein? 9 valas segue. Existem algumas trincas, alguns 2 pares. Eu acho que por ele ser um jogador muito ruim, o problema é perder muita ficha e ele querer atolar no river. Mas acho que por ele ser um jogador muito ruim, se bobear ele faz isso de dummy rei, por exemplo. Tomara que ele dê check. Nossa, não sei se eu tô ganhando. Aqui, apesar de ser contra 2 caras, apesar de ter flush draw e ter ligação aqui, eu acho que é um flop que passa o C-bet ainda, mesmo contra 2. Eu acho, né? Se fosse de Rainbow, com certeza. Agora aqui também é perigoso. Não sei também se passa. Não sei se foi certo. Mas acho que sim. Esse As e Dama aqui. O problema é que o stack dele é quebrado. Ele parece ser ruim. Mas por que ele betaria o river? Se ele estava tirando meus draws e os draws não bateram, por que ele estaria betando o river? Por quê? Não faz sentido ele betar o river com um rei e dama. Pior que ele é ruim. Nossa. Vou foldar. Aqui é check, eu acho que não tem mais valor nenhum. Ele provavelmente é flash draw. Isso. Né. Ó, cadê a unha aqui? Acho que eu posso só dar call pra tentar puxar esse cara, hein. Esse cara do nada estourou uma win rei 9 suited, vou ter que botar note. E eu quero rever aquela mão também. Bom, rever essa mão aqui que ela é bem esquisita. O cara subiu 15, ele tinha stack quebrado. E eu pensei, bom, poderia tribetar ele por valor, porque por ele ter stack quebrado, eu acho que ele dá call de rei dama, por exemplo. Enfim. Mas eu resolvi só dar call, em vez de tribetar. Não sei, vamos escolher na hora, ter uma posição mais safe. E aqui ele se beta, tranquilo. Flop é mais. Flop bem ligado, bem molhado, 8 com 10 com dama. E o stack dele é quebrado, jogador ruim. Aqui eu dei call porque eu tenho top kick, eu acho que eu não preciso supor que ele tem uma mão melhor que a minha. No turn ele dá o segundo barril. O meu raciocínio é, ele pode ter rei e dama e tá com medo dos draws aqui, porque tem um flop que tem muito draw, muito, tem flush draw aqui, tem ligação aqui, ligação aqui também. Não sei se tá dando pra ver o mouse, mas eu tô mostrando que tem muita ligação entre uma carta e outra, com flush draw, com straight, etc. Então eu dou call, achando que ele pode estar querendo tirar alguns outs ainda, tirar os odds ainda. No river ele beta de novo, e beta um bet size que eu acho que é um bet size de quem quer call. Um bet size que poucas vezes é blefe isso aqui. E um rei dama não faz sentido ele betar isso no river, porque ele só vai tomar call perdendo. Você acha muito difícil ele tomar um call de um 10. É muito esquisito. Eu acho que tá muito conectado. Ele pode ter seguido com 9 vala, pode ter feito 2 pares, pode ter trincado um 8, um dama, um 10. Pode ter um asas aqui também, nada impede ele de ter um asas, um rei, porque eu não voltei nele, então não tem informação. Acho que foi certo o fold.
10 de vala suited do TG Fold. Poderia ter aberto, mas não vou abrir, mexer com isso não. Sick aquela mão, viu? Esquisito. Stack quebrado. Se tivesse o stack completo, era com certeza fold. O stack quebrado não dá a entender que ele é ruim. Não sei. Aqui eu vou fazer um bet size bem tranquilinho pra ele dar o call. Não sei se eu poderia ter feito maior. Isso aqui parece muito que é trap. Ele tem o stack inteiro, provavelmente é bom. Provavelmente é bom, é sacanagem, mas provavelmente tem alguma noção. Eu tenho o as de blocker de straight. Olha a call. Ele deve ter pensado que o flop é mais dele do que meu. Que parada. O que será que esse cara tem pra ele ter liderado Dom K desse jeito? Aí bate o dama. Nossa. Mas e dama que eu vou afogar, porque eu quero pensar isso aqui. Acho que não tem como eu estar ganhando isso aqui. O que tá muito na cara pode ser uma trinca, por exemplo, de 4 e tá com medo do flush. Ou uma trinca de 10 também faz sentido. O cara botou 10-10, voltei nele, ele trincou, bateu o flush, bateu conexão aqui embaixo, ele ficou com medo. Que parada. Fold. Pô. Que merda, hein? Não sei se é o certo. Eu acho que sim. Tá no range dele, um 10-10 da vida, que trinca e que é ruim, que tá com medo de sequência lá embaixo, como se eu fosse tribetar ele lá embaixo, mas enfim, tá com medo de flush, ele tá querendo proteger a mão a todo custo. Também a trinca também sabe que muitas vezes eu tribeto com overcards igual eu fiz, com overpairs, e que por isso eu posso atolar. Eu tentei estilar desse cara aqui, eu tenho um rei 9, uma mão que tem o bloqueio do rei, eu não tô estilando nunca. É um cara que eu não tenho informação, mas enfim, resolvi arriscar. Que parada, tá rolando muita coisa boa aí pra quem for fazer a review, analisar. Tô tomando muito tribet do... Esse cara folda só 20% de small contra botão, hein? Fui pro 4bet light porque dá 5 vezes, só uma ele foldou. Eu tô achando esquisito isso. Não sei, acho que 4bet light com um jogador tão tight foi péssimo. Acho que eu arrependo, não deveria ter feito isso não. O meu raciocínio foi que, não sei se o vídeo vai captar o pop-up, se tem algum bug, mas dá 5 vezes em que eu aumentei do botão, só uma ele foldou. Deu não, né? Qualquer pessoa. Só uma. As outras todas ou ele deu call ou ele voltou. Eu resolvi pro 4bet light. Talvez é um jogador que estava testando nos últimos tempos tribetar muito do small contra o botão. Não sei se foi a jogada certa. Acho que no NL5 não tem por que fazer 4bet light, mas enfim, achei que tinha um motivo. Aqui eu vou debetar 2/3 do pot, tem draw aqui e draw aqui. Estou mostrando que tem draw em sequência de flush. Acho que eu tenho que proteger a mão, apesar de eu estar perdendo para damas melhores. Que parada. Rolou a mão do as e dama, rolou a mão do as, rolou a mão do 4bet light. Realmente muita coisa para analisar. Devo ter errado muita coisa já. Eu acho que eu posso fazer um tribet aqui por valor. O stack do cara é quebrado. Só dá call, vai. Vou manter a linha mais safe. Não sei se rei e dama dá call aqui. 9-8-2, acho que é um flop muito flutuável, assim. Tá muito mais no meu range que no dele. Como o stack dele é quebrado, ele provavelmente se beta com N2. Eu vou dar call. Tentar flutuar esse flop. Uma carta que é boa pra mim. Completo draws que eu poderia ter. Aí ele dá o segundo barril.
Acho que não tem muito mais o que fazer aqui. Aqui eu tô com a sequência, eu tô perdendo pra 9 e 10. Porra, que merda. Tem... Realmente tem muita mão aí que tem que ser pensada com mais calma. Esse cara deve ter parte de 2. Beton Blind. Será que King High pode ser bom? Acho que um blind pra ver um King High, não sei se é criminoso não. Eu vou dar call. Tem carta dobrada aqui. Nossa. Muito tight, não tem informação desse cara. Aqui eu vou fazer um squeeze. Acho que 65, talvez 70 fosse o ideal, mas acho que 65 chama alguns calls. 60 eu acho que fica muito na cara. Eu aqui no ó, bom, aleluia. Eu acho que se eu voltar um pouquinho nele só, é muito ruim porque fica muito na cara que é azar. E se eu só decol, eu vou ficar sem posição. Acho que é melhor eu estourar. Deve ter dama. Hey. Holda. Holdou. Isso aí. Beleza. Que call. Vou jogar por trinca. Flop muito mais dele do que meu. Não tem por que fazer gracinha. Esse jogador de 1,37, 1,32, eu não vou punir ele não, pra ele tá tiltado e querer estourar no flop, não custa nada. 3-5 suited, fold, dame 8 suited. Dame 8 suited do botão, do big eu defenderia, acho que daqui, por que não foldar? Vale 2, 2 e 8. As e 4. Jogador bem tight. Não é bem tight não, enfim, tem pouca mão dele também, tem que parar tem que perder esse vício. Famoso azaz do roubo de blind. Aqui é um flop mais meu do que dele, apesar de ter conexão entre o As e o Dama e o As e 4. Mas é mais meu do que dele, eu tenho que tirar um par de 6 que está na mão dele, por exemplo. Se eu tiver errado, eu tenho backdoor flush. Mas ele já voltou em mim. Vou foldar. Acho que o C-bet ali era justo. Eu não posso deixar um cara com par de 5, par de 2, par de 6 puxar a mão no river só porque eu não CBT. Talvez eu pudesse ter CBTado menos, mas eu uso um bet size que faz sentido a história que eu tô contando. A história é, se eu tenho As, eu vou ter medo do flush draw e talvez tenha medo até dos draws de As e Dama, por exemplo, brocas e tal. Então acho que faz sentido betar um pouco mais alto para contar a história melhor. Mas no NL5 talvez eu poderia ter economizado betando um pouco menos, não sei se faz sentido. Aqui um flop que não é meu, apesar de eu ter o 3-3. Eu vou foldar porque apesar de eu ter o 3-3, esse bet size está muito alto e tem pares de 7, pares de 8 aqui, que eu não vou conseguir arrumar nada. Também um tribet alto. Eu não vou dar call. Ah, se bem que nós dois estamos deep, é óbvio, tem que dar o call. Não vi que tava deep também. Aqui, tranquilo. 3 e 5 fold, vale 5.
Faltam mais ou menos uns 8 minutos para acabar, para finalizar os 40 minutos. E aí quando acabar eu vou abrir o resultado da sessão, eu vou fazer alguns comentários e postar o vídeo. 3 e 5 suited fold, 3 e vala, 5 e rei, rei 4, rei rei. As e vala off. O jogador que é muito tight, se ele abrir é insta fold, rei rei do roubo de blind. Acho que eu só jogo esse as e vala off. Tranquilo. 4 e 4, 4 e 2. 10 e 6. 6 e rei. Call. Um flop mais meu do que dele, apesar de eu ter valor, acho que cabe um check raise. Eu tenho duas pontas e aqui eu vou dar call pra defender. E não acerto o range dele nem um pouco. E eu defendo contra overcards. Às vezes o cara tem asa e dama, eu não posso deixar ele ver a dama de graça. Agora esse check, acho que eu vou betar meio pote. Aqui eu vou dar call pelo menos de um barril. Acho justo, tem flush draw. Mas eu acho que 2 barris é demais, tem carta dobrada, tá ficando caro já. Apesar que 25 cents é muito pouco, hein. Parada. É muito pouco, eu vou dar call. Não sei se foi certo, tem que analisar. Aqui eu betei justamente para não deixar aparecer isso aqui. Talvez ele tenha dado call com flush draw. E aí ele pode querer betar agora. Aí puxamos. O que ele tinha? Chaz e rei. Então ele deu call por absolutamente 2 overcards, 6 outs. Jesus. Eu betei justamente para não dar o as ou o rei para ele, por exemplo, de graça e perder, sendo que eu tinha a melhor mão. Aqui tem muita ligação entre vale e dama, então eu vou betar. Não posso deixar que eles vejam draws de graça. Eu tô defendendo muito pouco o small e o big, tô jogando sem 3-bet light, sem nada, dei um 4-bet light meio corajoso, porque eu tinha alguma informação, apesar da amostragem sempre ridícula, mas eu resolvi arriscar mesmo, acho que foi errado, revendo agora, pensando, mas eu tô evitando jogadas assim, porque a NL5 o pessoal paga muito ainda, mesmo ainda não sendo NL2, ainda pagam muito, então tem que evitar. Aquele 4-bet light, eu realmente, de 5 mãos, ele só foldou uma pro botão do small, e me fez pensar que talvez ele estivesse adotando nas últimas semanas e tal alguma estratégia de tribetar muito vindo do small contra o botão para ele testar, ver se dá certo. E aí, como eu pensei que tinha essa possibilidade, eu resolvi forbetar, mas eu acho que o forbet foi alto também, apesar que 1,20 acho que é standard, mas foi alto. E enfim, desnecessário, né? NL5 o cara é muito tight. Eu não cheguei a olhar o tribet dele pra saber se era alto. Também podia ter olhado isso, porque às vezes, por exemplo, se eu tivesse olhado o tribet dele e descoberto que ele nunca tribeta do small, significa que ele dá call do small demais, não tribet. Então o tribet seria valor. Poderia ter olhado o tribet, poderia ter deixado passar. Aquilo ali com certeza foi errado. Apesar que muito 4-bet light que eu uso passa, mas é arriscado. Aqui é um flop mais meu do que dele. Das 3 cartas, essa aqui tá muito, a dama tá muito no meu range, as outras duas nem tanto. Acho que 19 centavos é justo. Bateu o rei, arrumei um valor, por outro lado completou
Flush Draw. Eu ainda tenho um blocker de Flush Draw, então tem menor probabilidade dele ter, mas não é nada demais também. Agora, se ele beta, eu dou call dependendo do bet size. Bet size de quem quer call, hein? Eu acho que eu vou foldar, porque eu tô perdendo tanto pra Flush Draw quanto pra reis melhores, como Rei 10, Rei Vala. Rei Asta que não, mas Rei Vala e Rei 10 tá no range dele. E alguns reis piores que fazem 2 pares. Eu acho que eu vou foldar. Esse bet dele parece muito que alguém quer call. Vamos foldar esse negócio. Deixa eu betar aqui, acho que eu não tiro ninguém. Vou check. Quase acabando, faltam mais ou menos 2 minutos. Vou jogar as últimas mãos aqui. Acho que eu tenho que dar call. Não sei se vale a pena betar aqui. Ele pode vir check raise por bluff e eu vou ficar numa situação muito esquisita. Vou dar check. Eu poderia ter betado, na verdade. Eu não posso dar overcards pra ele, mas... Nossa, ele betou muito alto agora. Esse bet tem cara de quem tem a dama e tá com medo dessa sequência aqui. Ainda mais que eu dei check, então parece que eu tô atrás da sequência. Acho que eu poderia ter evitado essa situação se eu tivesse ser betado, realmente. Provavelmente errei. Não deveria ter sido betado. Tinha top pé, top kicker. Então vou fechar aqui. O Vala, se bem que eu poderia ter ser betado no Vala, não sei porque eu não fiz isso. Agora eu vou check até horrível, foi errado, eu tava concentrando aqui tentando fechar a mesa e... Foi bem errado, posso estar perdendo pra 7, pra 9, pra 8. Foi bem errado isso aí. Tava tentando fechar aqui. Um monte de check. Puxamos, que bom. Bom, então, se eu não me engano, deu os 40 minutos de vídeo. Deixa eu abrir o resultado aqui. Fiquei 60 cents up, 3,06 blinds a cada 100 mãos. O gráfico ficou assim. Pode ver que, igual eu já postei lá no blog, que a linha de não showdown cai praticamente com um padrão, quase que uma reta, enquanto a linha de showdown sobe igual uma escada. Claro que no longo prazo essa curva aqui de cima suaviza, mas o que eu quero dizer o maior problema do meu jogo atual é que eu dependo muito dessa linha de showdown. Vamos pensar o seguinte, eu fiquei 60 centavos up, mas eu puxei um as contra um rei de 100 blinds. Se não tivesse rolado isso, e não é todo dia que rola, muito pelo contrário, eu estaria um buy-in para trás. Então esse é realmente um dos problemas que eu estou tendo no Six Max. Eu era regular de zoom. Eu sempre fui muito bom eu era regular de full ring, eu sempre fui muito bom no full ring. Fui pro Six Max há pouco tempo e tô apanhando um pouco ainda. Mas eu ainda fiquei acima da linha do all-in a ver. É isso, então vamos ver o que o pessoal vai falar no review. E até mais.